Infanto Juvenil, a gente faz isso. A gente acolhe às 24 horas e no dia seguinte a gente retoma a discussão com os profissionais de referência, no caso, no CAPCI ou de outro dispositivo que for, e vamos trabalhar a partir do que chegar e construir um projeto terapêutico. Isso pensando em não deixar de acolher para esperar o CAPS abrir no dia seguinte e a gente só fazer esse acolhimento no dia seguinte. A gente acolhe essa demanda e no dia seguinte a gente rediscute o caso. Bom, eu vou ficar por aqui porque eu estou me estendendo muito, era só um breve boa tarde, mas querendo dizer assim, que a gente vai estar nesses encontros, né, nesses dias aqui dessa capacitação, por aqui, discutindo, ouvindo, debatendo e aprendendo, que é o mais importante, né? A gente, enquanto profissional de saúde, a gente precisa se capacitar o tempo inteiro para o trabalho. Esse é o desafio, né? Juliana tocou a gente aí com essa proposta, salvou e nos motivou a estar aqui hoje para essa capacitação. Então, obrigado a todos aí e a todas, e vamos seguir, né? Obrigada, Alcenia. Eu acho que, assim, né, só complementando uma coisa, acho que para além dos conteúdos, né, que a gente está separando aí, estamos organizando um conteúdo bem bacana para passar para vocês, mas eu acredito que o diferencial também dessa capacitação vai ser essa troca de experiências, né? Vai ser a gente poder ter no mesmo lugar, né, tantas pessoas diferentes, tantas pessoas com formações diferentes, experiências diferentes, pessoas que entraram agora na saúde mental, outras, né, que já têm, né, muitos anos de saúde mental, ou muitos anos de, né, de unidade de acolhimento. Muitos não, né, que a unidade de acolhimento aí no máximo de 2012, né, mas aí já vem de 8 anos, né, no máximo aí. Então, eu acho que esse é o diferencial, né, porque conteúdo, de repente, você busca na internet, você compra um livro, mas acho que o conteúdo que nasce dessa troca de experiências, ele é muito rico, né? E é isso que eu, Alceni, Lilian, Arlete, Jardel, Rogério, Patrícia, estamos querendo... Estamos querendo, né, tá passando para vocês. Eu queria chamar agora, né, o Cadu, né, para estar falando um pouquinho. Vamos falar agora um pouquinho com o pessoal do Estado, né, quiserem estar dando seu boa tarde, passando uma mensagem. É só desativar o som de vocês e ficar à vontade. Boa tarde, gente. Então, já escrevi ali, né, estou aparecendo que a câmera tem um computador, a câmera é muito ruim. Enfim, já falei, né, o Daniel, infelizmente, né, não vai estar, né, não vai poder estar presente, que resolver lá questões, né, de liberar o cofinanciamento, né. Todo mundo sabe, né, é uma participação importante, né, do Estado, né, no financiamento dos serviços. E parabenizar o grupo. Na verdade, é isso. A gente está... Eu estou pensando aqui, né, vocês, né, como grupo... Será que foi a do... Meu pai. Agora eu não sei se foi o meu. Os meninos estão mexendo ali para tentar... Não, mas eu botei no roteador. A gente, como o Alceni disse, a gente tem uma falta desse tipo de serviço, né, no Estado como um todo. Para vocês verem, nos municípios não tem nem o Mauá. É claro que isso é um serviço que demanda um trabalho muito diferente. E vou dizer a vocês que para muitos profissionais isso amedronta. Mas eu acho que... esse processo de trabalho que vocês estão compartilhando, que vocês pretendem compartilhar, né, nesse primeiro evento e a partir de muitos outros, com certeza vai mostrar o quão necessário, quão importante e o quão infinitamente maravilhoso assim, é necessário se ter um serviço desse na justiça, é fundamental. Assim. Então, parabéns a vocês, parabéns a Juliana, que teve essa iniciativa, a Lilian, a Patrícia, pessoas que são enganjadas no trabalho
e querem compartilhar isso com os outros, assim. Enfim, né? Para quem não me conhece, sou Daniele Menezes, eu estou no apoio de estar aqui, como disse Cadu, quando a gente quer saber sobre o UAU, aí a gente chama, né, vocês nos fóruns para poder dividir com a gente. Então, acho que é um pouquinho eu, Juliana, Renata, representante de Tanguá e de Rio Bonito. Quando Juliana falou da capacitação, eu falei, né, de que, bom, não vai ter uma capacitação que a gente não colar no termo capacitação, achar que a gente vai estar capacitado para sempre para trabalhar naquilo, né? Mas entendendo isso, como a Juliana falou, né, como uma troca, né? Acho que se tiver algum material de leitura, cada um pode ler individualmente, eu acho que tem rico porque nesse espaço é a questão da troca, né? Que cada um possa dizer, né? Claro que tem as especificidades de cada território, onde a UAI está inserida, mas eu acho que é importante a gente pensar o que são os pontos comuns, né? O que a gente não abre mão quando a gente pensa esse trabalho. E aí eu ainda estou impactada com o fórum de ontem, enfim, né? A fala de Lilian, de Arlete e de Alceni. E aí acho que a gente poder pensar, enfim, né, a UA também como um dispositivo de redução de danos, enfim, né? A Alceni falou, né, do quanto que foi possível, né, não internar, né, na medida em que o CAPT Mussum tinha UA. E aí, assim como é possível não internar, tem várias coisas também que a UA pode entrar ou não ser preso, assim, né? Tem uma medida que às vezes a gente nem calcula do quanto de efeito que a gente pode ter nesse trabalho. Talvez a gente nem saiba exatamente tudo aí, todas as reduções, todos os danos que a gente reduziu com esse trabalho. Mas ele por si é uma redução de danos. E algo muito importante que eu ouvi ontem inclui quais são esses corpos, né? Quem são esses jovens que chegam, né, seja as crianças ou seja os adultos, né, que chegam à unidade de acolhimento, né? Quais são as vulnerabilidades, né? Quais são as interseccionalidades que chegam, enfim, geralmente é jovem, é negro, é pobre, né, em situação de rua, né, e se a gente poder pensar aí nas iniquidades, né, o nosso trabalho precisa estar voltado para quem é mais vulnerável, o que está mais, mais exposto aí. Então, eu acho que é com esse tom aí que eu estou ouvindo vocês, né, que eu estou ouvindo a conversa que vocês estão trazendo. E aí quero agradecer a vocês, quero agradecer a Renata também, né, coordenadora de Silva Jardim. Eu não sei se tem outro coordenador de saúde mental aqui, mas a Renata teve muito, né, a gente vinha conversando, continuamos conversando bastante, né, sobre a UA, de Silva Jardim, e estou entendendo o que nós temos em comum aí de direção de trabalho, assim, acho que é uma pergunta importante aí para a gente poder manter aqui, sabendo que os territórios são diferentes, que existem que cada território, né, cada UA inserido em cada território, né, tem questões de trabalho, de problemas e coisas boas, diferentes, mas tem algo aí que é único para todos nós, né, que é a nossa direção de trabalho. É isso, gente. Obrigada. É que me alonguei demais. Boa tarde. Oi, obrigada, Daniele. Obrigada, Cadu. Obrigada, Célia. Eu acho que do Estado chegou a entrar mais alguém, gente? Acho que não, né? Acho que são alguém da gestão de algum município. Acho que também não, né? Então, vou passar a palavra agora para a Renata, né, superintendente aí de saúde mental aqui de Silva Jardim, para estar falando aí um pouquinho para vocês. Renata, com você. Bom, pessoal, boa tarde. Eu quero primeiro agradecer, né, a Juliana, em primeiro lugar. Peguei aqui com ela o nome das pessoas que estão debruçadas para a concretização, para a realização desse encontro, né? Arlete, Alceni, Lilian, Patrícia, Rogério, Jardel e Márcio. Só tenho a agradecer a vocês pela iniciativa e, assim como a Dani falou, tenho certeza absoluta que esse encontro será de grande importância para todos nós, né? Quero mostrar um pouquinho aqui para vocês que agora nós estamos no CAPT de Silva Jardim,
e nós conseguimos reunir algumas pessoas que compõem a equipe da UA regional e do CAT. Então, estamos aqui... Peraí. Ver se dá para ver. Na expectativa e na certeza será um encontro muito positivo. Então, tchauzinho aí. E a Juliana está numa salinha ali ao lado, na organização. Estamos aí com um grande desafio, né? De consolidar a UA regional, Silva Jardim, Itanguá e Rio Bonito. E esse encontro vai servir, com certeza, de grande validade, de grande fortalecimento para todos nós. Quero desejar um bom encontro. Tenho certeza que os próximos encontros serão muito importantes, muito válidos. E desejo que todos nós possamos sugar todas as informações, todos os aprendizados que teremos aqui. Bom encontro para todos nós. Seu jeito de falar. Ih, gente, Preciso da sua permissão para... Apertei alguma coisa que o computador começou a falar. Sinal de confiança, estar no meu trabalho, acreditar, enfim, né, no meu querer fazer pelos pacientes. E é isso, eu só tenho... Vocês poderem ter os que eu chamei de disparadores, né? Vão disparar algumas questões para você. Que vai ser a Lilian, né, da UAI de Campos, e o Márcio, né, da UA Metamorfose. A Arlete também vai dar uma força. Então, a bola está com vocês agora, queridos. Podem mandar brasa aí. Juliana, eu quero deixar aqui pontuado que o nosso chat está pelo chat, né, ou pelo YouTube ou pelo chat aqui do aplicativo do Teams, tá bom? Que dentro do possível a gente vai coordenadores para disparar aqui nessa roda de conversa. E posso começar então? Deixa eu só fazer só um parêntese rapidinho. Eu vou estar acompanhando aqui no chat também, né? Vou ajudar aqui a estar passando para vocês. E só vou pedir, né, um favor, né? Para todos, né, permanecerem, né, após essa rodada aí de perguntas, porque no finalzinho a gente vai estar explicando do curso propriamente dito, da inscrição, né, enfim, né, essa parte aí do curso. Então, né, quem puder permanecer, né, eu agradeço. A gente não vai se estender demais, não. É só isso. Lilian, com vocês. Primeiramente, boa tarde, me chamo Lilian Monsores, sou enfermeira, estou coordenadora da UAI Campus no momento, né? Sou pós-graduanda em enfermagem, psiquiatria e saúde mental, uma área que mexeu muito comigo, né? Nesse período que eu tenho de trabalhar em saúde, né? E a saúde mental foi algo que me cultivou, cativou e apaixonei pela saúde mental. Eu costumo dizer até que é a minha cachaça. Gosto muito desse trabalho porque quem é da enfermagem ou quem é da saúde compreende que a saúde mental ela envolve todos os âmbitos de cuidado, né? Se você está no hospital clínico, você precisa da saúde mental para poder identificar os problemas, para trabalhar e identificar as demandas daquele indivíduo para além de uma coisa engessada e protocolada, para além dos livros. Você precisa dialogar, acolher para identificar a demanda daquele indivíduo. Então, assim, e através também do nosso trabalho, identificamos como coordenadores a necessidade de talvez trazer um pouco mais de informação e de principalmente compartilhar as nossas dificuldades, não só como coordenação, mas como equipe de termos os mesmos questionamentos e compartilhando as nossas experiências,
identificamos que seria possível, entre aspas, capacitar, porque para mim capacitação ela vem de algo pronto, né? E nós temos somente uma especialização como detentora de um saber único e absoluto. Por isso trabalhamos com essas faces, né, do saber, o que eu acho muito importante, porque o indivíduo ele é singular e ele perpassa por todos esses saberes, né? Pedagogia, dentro do terapia ocupacional, né, assim que nós denominamos, porque o objetivo dessa troca é capacitar com as nossas experiências e vivências, junto com o que nós temos de eixo científico e teórico, claro, não deixando isso, para isso não se perder, né, no meio dos outros questionamentos, principalmente os questionamentos jurídicos que as UAS passam, né? Decidimos, então, compartilhar um pouco do que nós temos de vivência e um pouco do que conseguimos saber. É sabido para todo mundo, atravessa a idade. Desde que eu me entendo por criança e adolescência, que não é pouco tempo, vocês vão imaginar 80, né, 90, que vi alguns colegas usando boló, fumando maconha. Então, assim, eu acho que com a mídia e com o atravessamento também, nada contra, tá, gente? Eurocêntrico, pentecostal, evangélico, já a religiosidade extrema, isso daí ficou mais latente e também passando pela guerra às drogas, né, entre outras coisas. Mas isso sempre houve. Eu lembro que isso sempre aconteceu, isso sempre teve adolescentes, crianças que utilizaram droga. Só que, com o uso dessa substância psicoativa entre adolescentes, foi um problema mundialmente de prevalência mundial, né? Ficou mais difícil com o celular, ficou mais latente com a... Eu vivenciei, porém muitas pessoas, dependendo do lugar onde viviam, não puderam presenciar essa situação, né? Então, assim, isso antes eram coisas de acolhimento institucionais e agora a rede toma para si, né, como cuidado que é pertinente a nós, né? Sendo que, como para entrar nesse assunto, vamos precisar falar sobre o ambiente do trabalho. Porque quando se fala de ambientes que nós temos, quando a pessoa ela associa o cuidado daquele indivíduo como algo que ela idealizou para ela. Então, ela não consegue enxergar o que é possível naquele momento para aquele indivíduo. É algo que vamos trazer para cá, para o curso, para debater e para desconstruir um pouco dessa guerra. Eu confesso também que eu iniciei todo esse meu processo para chegar hoje onde eu estou de consciência de cuidado, dessa forma, idealizando um cuidado, achando que o que eu entendia por cuidado que era o melhor, de acordo com o que eu tinha de vida, de estrutura familiar, e as guerras, as drogas. Eu também um dia acreditei que a droga era o problema das drogas era a maconha, tá? E depois de aprofundar sobre as drogas, eu entender que drogas lícitas também é um grande problema, até maior do que as drogas ilícitas, né, que a qual declaramos as tais guerras, e descobrir também em outras coisas que vocês também têm oportunidade no curso, da onde é que veio essa endemonização da maconha, principalmente. Hoje em dia é a grande bandeira que os conservadores extremos levantam. Reverberar no público a qual a gente cuida. Que grande maioria, como eu falei ontem, é preto, pobre, de oportunidade, que é ofertada a um indivíduo que mora dentro de uma comunidade. É muito diferente de você querer comparar com quem mora numa área mais privilegiada, socialmente, culturalmente, estruturalmente falando. Então, as oportunidades que vão surgindo são as que eles vão vivendo e enxergando, até assim, enxergar como vida. O que eu tenho analisado, por conta da desestruturação, ela diz o que tem hoje. E o que tem hoje é o tráfico, né? E o que enebria hoje a sua fome, a desestrutura de vida, é a droga, o uso da droga. E por vezes, como eu falei ontem, eles nem chegam a ser usuários
tão severos quando chegam nas unidades de acolhimento. Um dos maiores dilemas, por exemplo, que a gente tem de fala, e que eles recorrem a esses dispositivos, por ameaça, um dos grandes problemas, mas o maior deles, que já foi depois relatado também, é o lance da fome e da desestrutura de moradia e familiar. Né? Uma das outras coisas também que aquela não é a realidade, mas que a realidade dele pode ser construída de uma outra forma conosco, ao potencializando esses vínculos familiares, né? E falar um pouco também, gente, sobre essa situação do proibicionismo, que eu tenho identificado que tem... ontem eu assisti uma live de 2 advogados, um professor jurista, porque o meu esposo ele é advogado, e atravessou a saúde. Também, na fala dele, que me chamou a atenção, que atravessou a saúde. O que eu estou querendo dizer isso? O proibicionismo, ele está muito atrelado à questão moral, claro, né? E a questão jurídica, drogas ilícitas, de formas abusivas, tal ou não, e que tem alguma questão com a lei. Então, não tem como desassociar. E o trabalho jurídico precisa, foi uma provocação que foi feita dentro da justiça, precisa ser construído, tá, de uma forma, entendeu? E mais, não, porque muitas das vezes foi o que o Alcine falou sobre a política, sobre a portaria, sobre o que a lei diz, né? E quando se trata do cuidado propriamente dito, eu vejo muitas pessoas falando, é porque eu vou perder o meu conselho, se eu for a favor disso, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. E não conseguem também ver que, juridicamente falando, não é que tudo é permitido dentro do... Mas quando se fala em cuidado, a prerrogativa é a vida. E se você está ofertando algo para manter minimamente a vida daquele indivíduo, algo que a gente pode ter como embasamento, é sustentar o cuidado da acredita, que é o cuidado, porque o cuidado não é ofertado simplesmente porque optou ou não, está comprometido ou não com a substância, né? Gente, peraí, rapidinho. Deu microfonia aí. Pronto, desligou. Não, tem alguma pessoa aqui, gente. Então, assim, para a nossa conversa, eu peço que as pessoas já prestem esse texto, né? E esse indivíduo que nos procura um cuidado, ele está comprometido, assim, muito, muito, muito com o uso de substância, seja ele adolescente, adulto. Não será ofertado esse cuidado, porque ele não se enquadra com o nosso desejo, ou então no nosso querer, o que nós chegamos como cuidado. Isso é algo que precisamos já começar a questionar nessa capacitação. Tá? Outra coisa que temos também que questionar: expectativa versus realidade. Que nem que a gente vê as memes no Facebook. A expectativa que você projeta no indivíduo e a realidade que ele pode admitir que tem. Quando você projeta também, que foi uma coisa que foi de mim e que eu pensei nisso, criei muitas expectativas e por conta disso, certifiquei também no início muito que eu poderia ofertar de cuidado. E é o que eu consegui passar para a minha equipe, minimamente ao longo desse tempo, diminuímos as expectativas e conseguimos enxergar a realidade daquele indivíduo. Então, assim, não façamos projeções nossas no indivíduo,
Não criemos expectativas naquele, porque você vai pensar naquela pessoa. E ela também, de uma forma que vai sentir, talvez, um peso muito grande de que você não investiu. Correto? Para falar um pouco disso, sobre o que nós vamos fazer aqui na nossa capacitação, é isso. Primeiramente, sobre a moralização do cuidado, sobre redução do dano, sobre o proibicionismo, que é dessa prática, sobre expectativa de realidade. Gostaria que vocês contribuírem com os testemunhos de vocês, o que acontece, cuidado. Eu sei que a enfermagem também tem muitas questões também, não partilhando o grupo, mas a enfermagem, ela tem, eu já falei isso, que a enfermagem tem uma dificuldade muito grande, sabe? E que criar um monstro muito grande que estava sendo contido quimicamente ou amarrado. Entende? E começamos a compreender um novo trabalho, um acolhimento e cuidado que existe e é possível. Bem, no só que eu tenho para passar, a gente passar para as pessoas também, tá bom? Gente, peraí, eu vou mutar aqui, que eu acho que tem gente com o microfone ligado, né? Vou ativar aqui. Obrigada, Lília. Então, gente, quem já quiser ir pensando em alguma dessas questões que a Lília, né, colocou aqui também, pode colocar lá no chat. Nós temos 2 perguntas aqui já, antes de eu passar de vocês, e aí eu retorno com as perguntas, tá bom? Márcio, pode falar. E vocês fiquem livres aí, gente, para escrever aí no chat, tá? Que eu tô anotando aqui. Pode desativar seu... Gente, boa tarde, eu sou Márcio, estou coordenador aqui da unidade de acolhimento adulto, metamorfose ambulante, aqui de Biologia Rio. Um grande prazer aí estar participando desse encontro da área das UAS do Estado do Rio de Janeiro. É muito bacana estar junto, podendo discutir e pensar a participação nos processos de formação, tanto nossos, aí, todos nós, né, juntos, assim, né, pensar uma situação de capacitação, né, para todos, poder se estabelecer um lugar de troca mesmo, sobre o trabalho, sobre as práticas, sobre os impasses. Eu acho que isso é fundamental, assim, né, a todo momento, né, independente do tempo que a gente tem de estado numa unidade de acolhimento, de saúde mental, o trabalho está sempre rodando, abrindo caminho, né, a gente não está aí, a Juliana, né, todo coletivo aí de coordenadores aí que vem tocando CETED, representantes da UAS, de UAS, né? UAS, tanto enquanto juvenil quanto passos aí como disparadores, né? Que eu acho que é importante que nós, gestores, falemos, mas que as equipes possam falar, colocar essas questões, colocar os impactos, talvez que ressoem entre as unidades de acolhimento, entre toda essa resposta que é para falar, e a gente poder pensar junto, né? Esse tipo de problema que circulam, né, nesses espaços. Lini pode trazer já algumas questões aí, né? A gente pensa... Eu acho que assim, eu estou com uma oportunidade aqui de poder trazer a fala da Hanna, tá? Acho que a Hanna, nossa relatora de danos, daqui a pouco eu pedi para ela se apresentar para vocês, né? E a gente tem uma prática muito interessante, muito importante aqui na unidade de acolhimento metamorfose ambulante, que é estar junto nas abordagens territoriais. Então a gente está junto de uma prática aqui que é chamada de serviço noturno, uma prática de promoção de acesso à população trans, cenas de prostituições aqui próximas da Zona Norte, assim. Eu queria convidar a Hanna para falar um pouquinho dessa experiência e ser, quem sabe, aí uma das vias, das inquietações que a gente possa pensar. Como promover acesso, né, a populações específicas que têm outros atravessamentos e que não acessam normalmente o serviço da atenção social, nem quaisquer políticas públicas, né? Então, vamos pensar na população trans, travesti, vamos pensar na população que é egressa do sistema prisional, vamos pensar na população que está nas cenas de uso. Então, essa galera, essas populações, como a gente promove acesso a esses grupos específicos, né? Então, eu vou apresentar aqui a Hanna, nossa redutora de danos, para convidar ela a falar um pouquinho, tá? Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Hanna Mendes, sou redutora de danos aqui da UAS.
sou uma mulher trans, negra, e atuo na UAS como serviço noturno, que é um serviço, que é uma das frentes de trabalho que é constituída aqui na UAS, parceria com o CAPS Miriam Queira. E a proposta é levar o cuidado, o acolhimento até o território. O nosso trabalho é pautado na lógica da redução do dano. São lugares que a gente vai até o território, levamos também informações, insumos de redução do dano. Que insumos são esses? Preservativo, o gel lubrificante, álcool gel, também alimento, porque a gente entende que são recursos de redução do dano e também são formas também da gente poder estar reforçando os vínculos dessa população. E a gente tem utilizado a Tauá como ponto de apoio nessa população. E é algo que tem dado certo. Não tão simples, porque infelizmente ainda existe alguma resistência. São políticas, são públicos que realmente não têm acesso a vários direitos. Envolve também a questão da ausência de política pública. Então, nesse período de pandemia, a gente tem que reinventar e a gente tem ido até o território para poder acessar a população. E ainda aparecem muitas barreiras de acesso. A dificuldade, por exemplo, do profissional entender as demandas de uma pessoa trans é uma barreira de acesso. Por exemplo, não só as dificuldades, como também vários outros tipos de violência institucionais que acontecem. Infelizmente, às vezes, a gente pode LGBT-fóbico de acordo com a nossa conduta e a gente muitas vezes nem se dá conta. Isso pode ser uma barreira de acesso aos direitos. Isso é uma nossa proposta também que a gente trabalha, ampliando o espaço dessa população. Porque a gente entende que a questão do dano ela é uma ampliação de vida, ela é materialização do direito. E na abordagem de território, a gente pode encontrar várias demandas que os usuários apresentam, demandas ligadas ao trabalho e renda, demandas relacionadas à questão da educação, coisas que vão para além da saúde. E a gente tem também alguns suportes aqui na UAS. A gente tem um projeto Silk Metamorfose, temos o projeto Maqueda do Sul, que são projetos de geração de renda. Então, são recursos que a gente acaba ofertando ao usuário no território e tem dado certo para alguns acessos, outros têm interesse também. Alguns, por algum motivo, não conseguem chegar, porque a gente consegue ir até o território e levar os estados. E acho que é muito importante assim, a gente poder dar continuidade, porque no cenário político atual que a gente está vivenciando, eu acho que o SUS isso, resistência, a UAS é um dispositivo que está no SUS, então a gente estimula essa resistência, porque através disso a gente pode fazer as coisas acontecer. Ampliar o acesso, levar o cuidado até a população que está naquele território. E é muito legal assim, da gente poder ter esse reconhecimento lá no momento da abordagem. Eles dão um retorno. E isso significa da potência que tem o nosso trabalho. E também são possíveis para a gente continuar a fazer o trabalho, fazer as coisas acontecer. Eu sei que é difícil, assim, tem várias questões que disputam. Na questão mesmo das articulações, a gente encontra dificuldade com todos esses montes que está acontecendo no SUS. Mas são questões que a gente precisa pensar entre a equipe na organização do trabalho interno, de como desenvolver mecanismos para que a gente possa estar participando da população e para que a gente possa dar uma continuidade ao estudar.
acho que tem coisa que a gente pensa, mas que é importante a gente ter em mente quais são os dados para a gente poder desenvolver um trabalho no território. O que é possível, o que não é. Então, eu acho que isso levar os cuidados, ter a resistência nesse momento, acho que são coisas fundamentais. É o profissional poder oferecer insumos, mas para além como a gente também trabalha com afeto, com a empatia. Porque muitas vezes o usuário está no ambiente onde ele não conhece. Eu acho que a gente poder estar construindo algo com o usuário no território é um recurso de redução de dano que eu acho muito potente. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas qualquer coisa vocês podem perguntar. E eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar trazendo as questões aqui. Obrigado, pessoal. Eu amei essa participação, estou encantada. Obrigado. Márcio, você ainda quer falar alguma coisa? Ou eu posso passar para as perguntas? Eu acho que a gente pode caminhar assim, acho que a gente está trazendo aí uma nossa frente das mais importantes de trabalho para fazer a gente circular a palavra mesmo, tá? Show, gente, obrigadíssimo. Tá bom, Márcia. Qual é o nome da que falou agora? Eu não peguei o nome dela, desculpa. Ana, H2B, Oi, eu não entendi. O cara dá uma máscara que é a máscara dificulta. Meu nome é Hanna. Agora entendi. Obrigada, tá, Hanna, aí, pelo que você falou. Muito bacana mesmo. Muito bonito aí o trabalho de vocês. Obrigada, querida. Eu vou passando aqui. Tem uma aqui que eu acredito que o Alcenir possa responder, porque o Rogério e o Jardel ainda não entraram. Eles estão com umas reuniões aí no município do Rio, né? E eles ainda, se algum deles entrou, vocês me avisem. Mas aí, como o Alcenir ficou muito tempo lá na Cacildes, né, eu acredito que ele possa responder. A pergunta é do Fernando Bindi, Alcenir, e ele pergunta: qual a relação da UA Cacildes com o território? Quais são as maiores dificuldades? Aí depois eu falo as outras, tá? Porque uma seria mais para Lilian. A terceira, eu acredito que tá bom, mas pode responder, o Alcenir. Vou lá responder pela unidade do colega. Mas eu já fiquei muito tempo lá, né? 6 anos. Eu acho que o Fernando é meu parceiro aqui de trabalho na UAI. Bom, Fernando deve estar querendo falar, a pergunta dele, se eu entendi, assim, sobre a questão lá do território. O território ali naquela área de Jacarepaguá é um território muito violento. E a violência ali é um território violento com as milícias, né? É uma área dominada pela milícia ali. Quando eu estive lá, eu acho que tem parceiros de trabalho, né? Que estão na capacitação, estão no curso, assim, a galera pode me corrigir depois no chat. A gente fez uma articulação com as associações de moradores, um trabalho com base territorial, né, fazendo essa articulação com a comunidade, com o entorno, mesmo sendo uma área muito violenta. Na época, a Cacildes, como outras unidades, assim, né, com o público que a gente trabalha, a gente teve algumas dificuldades na época de uma certa resistência dos moradores em ter uma unidade que acolhe usuários de álcool e outras drogas. Então, a gente, né, na verdade, eu estava na gestão, junto com alguns outros parceiros de trabalho, né? A Adriana, assistente social, Dona Leia, moradora antiga ali no território e funcionária nossa, grande parceira de trabalho, Dona Leia Maia, não sei se está aí por aí.
a gente construiu uma parceria com as associações, que todas as associações ali tinha ali um certo domínio da milícia, né? A gente não tinha problema com o tráfico, porque o tráfico ali naquele território não opera, né? Mas essa articulação e esse trabalho, né, no território se dava a partir de algumas reuniões na associação e da gente se colocar disponível para conversa com esses atores ali. Isso foi possível, inclusive de demarcar alguns locais, inclusive dos nossos acolhidos, moradores, poderem ficar, né? Como era uma unidade de adulto, no início eles não poderiam ficar próximo de uma pracinha, por exemplo. A gente conseguiu trabalhar e articular isso. Com o tempo diluiu um pouco, né? Mas foi um trabalho que era extremamente, e para as unidades, eu acho que se mantém lá, né? De aproximação com esses atores. Não fazer nenhuma demarcar que o que estávamos fazendo ali era promoção de saúde, como a Rana acabou de falar, que eu gostei muito da frase dela, ampliação de vida, né? Porque como os nossos usuários eram muito mal vistos, principalmente por essa milícia, né? Vamos dizer assim, a gente tinha que fazer essa articulação até por ir e vir dos nossos usuários, né? Com o nosso mandato da saúde, com o nosso mandato de preconizar aí um trabalho pautado na redução de danos, né? E não sei se eu consegui responder aí o Fernando, mas assim, era um perfil, né, como o Márcio falou aí, né? Ou a Lília, não lembro, sobre as unidades de acolhimento. Cada unidade, a Daniela do Estado também falou disso, cada unidade com o seu território precisa trabalhar de maneira que a gente conheça o nosso território e ali a gente consiga articular algumas coisas. Confesso para você, é muito mais difícil do que trabalhar com um território dominado pelo tráfico. A gente pode até debater isso em outro momento, se quiserem, assim, porque o trabalho, trabalhar no território dominado pela milícia é tenso o tempo inteiro. A gente nunca sabe o que esperar do outro ali. Então, essa aproximação com eles é extremamente necessária para poder a gente ter a possibilidade de cuidar dos nossos usuários. É muito difícil. Com o tráfico, ainda eu posso dizer que a conversa ainda é mais possível, né? É isso. Está conseguindo ver? Ah, imagino. Oi, obrigada, Alcininha. Não, acredito que deu para responder. Assim, você até me desculpa, eu passei para você, porque como o Rogério e o Jardel não entraram, né, e você, né, tem uma experiência bacana lá, você me desculpa. Sem problema, a gente está aqui para isso. Vamos lá. Desculpa, depois que eu... Mas, enfim, mais duas perguntas aqui por enquanto, né? Uma da Lúcia Martins, né? E outra aqui do Cadu, né? A da Lúcia, eu acredito que... Eu não sei quem foi que falou, né? Do que ela está falando aqui ontem no fórum, né? Aí vocês vejam aí se Lília, o Senir, o Arlete, né? Querem responder. Ela fala que foi falado de um grupo criado para ir até os jovens, pois os jovens e as famílias têm uma ideia diferente do que realmente seja o ar. Né? E aí a Lúcia pergunta, o que podemos fazer para ampliar essa divulgação e mostrar a real proposta da UA? Né? Aí vocês três aí, vocês veem quem, ou até o Márcio também, lógico, né? Vocês veem aí quem, né? Qual de vocês aí quer responder, ou se cada um vai falar um pouco. Juliana, eu não sei se eu entendi a pergunta corretamente, né? Mas é como se fosse uma promoção de ofertar ou de divulgar sobre as UAs.
Eu acho que foi isso que foi a pergunta, não foi? Sim, a gente tem, claro, por objetivo de apresentar o dispositivo, mas um dos nossos maiores dispositivos é que esse dispositivo, as UAS, funcione como a Alceni falou, como o que está na portaria, um dispositivo de passagem, como um posto base, posso dizer assim, da qual a gente se municia e vai para o fronte, que é o território. Mais ou menos isso. Então, assim, o nosso objetivo é bom. É claro que isso daí teríamos que levantar vários outros agentes analisadores. O ideal seria que as UAS ficassem como lugares de passagem, como é a proposta mesmo das UAS, né? Para esse cuidado transitório. E esses cuidados fossem efetivados no território do indivíduo, potencializando o vínculo familiar, que quando ele é retirado desse lugar a qual ele está, né, da família, várias coisas se perdem, né? A família também é uma de que se desvincula, porque aquele indivíduo até aquele momento estava dando muito trabalho, e para se manter isso é muito mais dificultoso. Então, assim, ao longo do tempo, o CAPSI tem esse papel fundamental, e o trabalho também da UAI, quando esse indivíduo já passou por aqui, é de fortalecer que esse indivíduo, né, o adolescente que passou por aqui, ou o adulto que já passado, é potencializar, identificar, cuidar, acolher, mas no próprio território. Nós divulgamos sim, apresentamos sim. Por exemplo, quer ver? Chegou um adolescente, estou falando como é no CAPSI, tá? Chegou um adolescente, está suspeito do território, até que nós saibamos o que está realmente acontecendo. Tem uma necessidade de um acolhimento, aí tem, se é um caso de atenção à crise muito grave, tem um leito do CAPSI. De acordo com a avaliação, estudo de caso da equipe ali naquela área emergencial, é apresentado sim ao AI como um dispositivo de cuidado para aquele momento. Mas o nosso foco, a Alceni também falou ontem, que é esse, que fique quanto menos ficar e quanto mais nós cuidarmos no território, é melhor. Comunicarmos mais com esses moradores, tentar entender um pouco mais dessa dinâmica familiar e territorial, entendeu? Porque esse indivíduo ele vai ficar por um tempo, como é no acolhimento institucional, suspenso do território, afastado da família, e quando ele volta, os dilemas continuam. Por isso que nós conseguimos contemplar uma repetição também de movimentos, de casos que acabam ficando crônicos. Por quê? O território e a família também não é cuidado, não é trabalhado, não é direcionado, não é acolhido. Então, acabamos como dispositivos acolhendo a demanda familiar ou a demanda de quem foi que solicitou o cuidado para aquele indivíduo e não conseguimos identificar a demanda das pessoas também ao entorno, que vão fazer parte da vida desse indivíduo. Então, enquanto ele estiver dentro da UA ou sem estar dentro da sua casa, o problema, entre aspas, vai estar parcialmente, ilude-se, né? Solucionado. Quando ele retorna para a sua casa, quando ele retorna, então, para o local de origem, começam-se os desafios e acaba entrando em crise novamente, né? E retornando para o dispositivo CAPSI, daqui a pouco retornam para o AI, ou vão para o acolhimento institucional, ou então alguns não encontram nem isso nem aquilo, acabam indo para DEGASE e acabam indo para N lugares, até presídio, dependendo da idade. Então, essa forma de trabalho que contemplamos no território, é para que essa repetição não ocorra e que não acabe numa cronicidade de comportamento, fazendo com que esse indivíduo não evolua no que ele tem de potencial dentro do lugar dele. Ah, mas onde ele mora, não tem água, não tem luz, não tem telefone, não tem internet. É o que ele tem. Dentro daquela caosidade que é a vida dele, daquele caos, o que podemos ofertar? Olha, não tem isso, mas você pode, por exemplo, vender uma água e conseguir levar uma renda para a tua casa. Né? Assim,
potencializar a geração de renda, que pode ser talvez a única renda daquele lugar. De repente tem a mãe naquela casa que cozinha muito bem. Tentar direcionar aquela pessoa que está desempregada, não propriamente quem está acolhido. Fazer uma comunicação com o território para que esses dilemas não se tornem conflitos maiores e haja repetições. Então, relacionado a essa divulgação em larga escala das unidades de acolhimento, isso ocorre de forma a qual, né, nos é procurado na porta de entrada, no caso, que é o CAPES e os CAPES, né? No caso, seriam isso. Espero ter respondido. Oi, Lilian, obrigada. Alguém mais quer falar? Aqui é a Lúcia. Deixa eu te falar, o grupo era, se eu não me engano, era do CAPS, eu não me lembro quem falou, mas era do CAPS mesmo, e eles queriam levar, de repente, essa questão para o ar. Com relação à divulgação que eu estou falando, é assim, é do jeito que a Lilian falou. É necessário ir primeiro para o CAPSI e procurar. Assim, a divulgação que eu estou falando é essa, porque assim, quando chega a falar de CAPSI, já pensa de forma completamente diferente. Eu conheço pessoas que falam, nossa, CAPSI, louco, é isso e aquilo. Então, assim, essa questão de divulgação que eu estou falando é só essa, assim, porque primeiro tem que ir para o CAPSI, para depois ir para o ar, entendeu? Era só essa questão dessa divulgação que eu estava me referindo. Aí, quando eu não me recordo mesmo, eu vou ver, mas não me recordo quem falou, mas falou sobre essa questão do CAPSI, de fazer que ia até os lugares, até esses jovens que viviam e tudo, e lógico, depois levar para o ar, mas foi isso, essa divulgação, assim, para não ter, assim, essa má impreensão, né, sobre o que é o ar, sobre o que é o CAPSI, essas coisas. Eu quero só complementar, então, foi bom ter falado sobre isso, porque nós estamos falando sobre CAPSI e sobre o ar. Mas eu acho que a divulgação da rede como um todo, desde quando começou a reforma psiquiátrica, ela precisa ser divulgada. Tem-se muito isso aí, realmente é uma construção que tem, né, de que os CAPs são lugar para maluco, e de que eu não preciso, não consegue compreender que aquilo ali é um lugar de convivência, de cuidado, de acolhimento, só olham como uma extensão do hospital psiquiátrico. Ainda tenho isso, eu me deparo com isso, e eu meio que dedico um tempo para explicar o que significa RAPS. Então, essa divulgação precisa ser num contexto geral, para que as pessoas consigam entender o que é o CAPS e o que é as UAS, precisam entender o que é a RAPS, que é uma rede de cuidado, entendeu? E realmente precisamos divulgar isso, até mesmo como militância e resistência contra os hospitais psiquiátricos, contra as comunidades terapêuticas, que tem, todo mundo já sabe, os atravessamentos de cuidado. Então, eu, particularmente, eu acho que nós, da saúde mental, pecamos um pouco nisso. Porque quando procuram uma mãe, um pai, um familiar, procuram um cuidado em umas unidades da nossa RAPS, as pessoas não sabem. Eu tive que ir na faculdade. O meu professor de saúde mental, ele queria nos levar para o hospital psiquiátrico. Tive que debater com ele, assim, tensionar bastante para que o estágio não acontecesse no hospital psiquiátrico. Eu falei com ele que eu não entraria. A qual ele conseguiu, junto, conversando bastante e com parceria da gestão, da nossa gestão aqui de Campos, abriu-se esse lugar que, ao invés de eles irem para o hospital, os novos formandos, eles acabaram conhecendo a rede de atenção psicossocial. Foram para as residências terapêuticas, foram para o CAPS 2, para o CAPS-I, para a UAI, vieram para a UAI. Então, assim, eu acho que a divulgação precisa ser de larga e ampla escala nos meios acadêmicos e de cursos técnicos que atravessam a saúde, entendeu? Já que o tempo de carga horária de estágio é tão pequeno, por que não aproveitar nesses dispositivos e apresentar realmente a reforma como é que se dá a rede substitutiva? Então, assim, a divulgação, para mim, ela começa a falhar desde das grades curriculares até os meios sociais. As pessoas só conseguem ver parte e fragmentos do que é a rede quando nós temos Setembro Amarelo, quando você tem alguma atividade que fala sobre saúde mental. E por isso, não desmerecidamente, as pessoas só conseguem enxergar como agente de saúde mental o médico.
concentram o seu trabalho no ato médico, não conseguem abrir o seu leque e pensar que uma equipe, né, transdisciplinar, ela se compõe de vários outros indivíduos com outros conhecimentos e que essa centralização em um único profissional acaba trazendo seus embaraços e deturpando o cuidado. Então, acho que nós precisamos divulgar mais no meio acadêmico, na sociedade, mas a rede como um todo, entendeu? Obrigada, Lilian. Só complementando, né? Eu acho que essa divulgação realmente é fundamental. O que a Lilian falou não é nem em relação só ao UA, é que eu acho que esses dispositivos residenciais, né, como a UA, como a residência terapêutica, eu acho que eles provocam um maior impacto, né, quando eles se instalam numa determinada localidade, né? A nossa primeira residência terapêutica aqui em Silva Jardim, né, Renata vai lembrar bem, quando, né, os primeiros moradores vindo, né, a Cadu também, né, vai lembrar bem disso, vieram lá da colônia de Rio Bonito, que vieram compor nossa primeira residência terapêutica. Na época a gente não tinha nem o CAPS, né, porque aqui em Silva Jardim primeiro a gente teve a residência, para depois ter a inauguração do CAPS. Então ainda não tinha nem o CAPS como esse ordenador, né, como esse divulgador também, né. E aí, assim, na primeira casa que eles se instalaram, teve um abaixo-assinado da vizinhança, né, para tirar eles dali, né, que não entendiam como uma casa ali, como assim, né, uma casa, falando no senso comum, infelizmente, né, como é que esses loucos vão estar aqui no meio da gente, aqui né, entre as nossas casas, enfim. Aí é só para estar ratificando aí o que a Lúcia falou, o que a Lilian falou, né, como é importante, né, a gente estar divulgando a reforma psiquiátrica, não só para os nossos, né, mas também na faculdade, como a Lilian falou, né, no meio acadêmico, mas na sociedade de modo geral, né, e a gente tentar desmistificar esses preconceitos. Gente, eu tenho aqui mais 2 perguntas, a gente de repente, né, vê quem vai fazer mais alguma pergunta para a gente depois estar fechando, para ter tempo de responder com tranquilidade, né, porque a gente ainda precisava de pelo menos uns 5 minutinhos para estar explicando do curso. A próxima pergunta é mais direcionada à Lilian, né, como enfermeira, que até citando aí o que ela comentou no fórum de ontem sobre o protocolo de enfermagem, né, na avaliação. E aí o Cadu pergunta, né, qual a função desse saber, né, do saber da enfermagem, especificamente, né, como é que esse saber ele ajuda, né, e como esse saber também de repente pode estar atrapalhando o dia a dia da UA. E eu acho isso muito importante, né, a gente passar para ali, né, assim, você vê, muitas equipes aqui eu acredito que tenham, né, enfermeiros ou técnicos de enfermagem, né, a nossa UA aqui de Silva Jardim, a UA regional, ela está contando com 6 técnicos de enfermagem na equipe, né, e a gente está sempre conversando sobre isso, sempre problematizando. Aí é isso, essa é a pergunta do Cadu para a Lilian. Bem, ser enfermeira no trabalho de saúde mental mesmo, e que não trabalha assim. Existem vários tipos de enfermagem. Tem a enfermagem que se implica, tem a enfermagem mais mecânica, porque a enfermagem é um serviço muito sistematizado. Ela trabalha com coisas de organização, ela é bem organizacional. Você precisa avaliar, inspecionar, prescrever, tem toda uma sequência de cuidado quando é ofertado para o indivíduo quando está doente no leito hospitalar. Só que quando você cai na saúde mental, todos esses cuidados que a qual você precisa avaliar, porque a enfermagem é holística, ela precisa saber um pouco de psicologia, um pouco de assistência de serviço social, um pouco de farmácia, aliás, bastante, porque farmácia você precisa fazer bastante, senão você pode fazer medicação errada. Um pouco de cada coisa, né? Eu acho isso muito benéfico para o cuidado, porque, por exemplo, quando um enfermeiro olha para um indivíduo, ele não vai só olhar para a questão do psique daquele indivíduo,
Ela vai olhar para a pessoa no seu psique, no seu físico, no físico você já vai avaliar que a pessoa não está andando direito, de que ela não está verbalizando direito. Então, é um conjunto que você automaticamente começa a observar ao longo do tempo. O que acontece? Muitos profissionais, quando trabalham muito tempo dentro do hospital, quando vai trabalhar na área de saúde mental, tem essa dificuldade de desatrelar dessa sistematização. Então, é onde ele entra em sofrimento. É mais importante para ele, por exemplo, tem essa dificuldade, medicar o indivíduo do que ouvir aquele indivíduo. Tanto que eu ouço muito de colegas, ainda, claro que muitas coisas já foram desconstruídas, que quando o indivíduo chega, né, agitado, teoricamente em crise, já aconteceu comigo como experiência, agitado teoricamente em crise, a primeira coisa que nós precisamos tentar é acolher a demanda daquele indivíduo, porque temos a dedução de que ele está agitado, precisamos conter primeiro com a medicação, para depois tentar ouvir. E muitas das vezes na escuta, isso daí, várias vezes, tá, gente? Isso é de experiência própria. Não foi preciso clinicar, não foi preciso medicar, não foi preciso levar para o psiquiatra para poder medicar. Por quê? O indivíduo, por já ser estigmatizado, que ele é um paciente com um transtorno psíquico, muitas das vezes as pessoas não dão nem trela, nem escuta para ele. Então, isso daí deixa que é irritado, agitado, porque ele quer ser ouvido como qualquer outra pessoa. Muitas vezes ele tem comprometimento na fala, as pessoas não conseguem entender, ou então debocham, ou então, ignora. Então, o que acontece? Uma enfermagem que se atém à escuta e o acolhimento desse indivíduo, ela vai conseguir fazer uma triagem, sistematizar, aí sim, em um segundo momento ela consegue sistematizar esse cuidado, atentando para as necessidades para esse indivíduo, né, e direcionando o que for para ser direcionado. Se é uma demanda que precisamos ver, que é um problema de moradia, gente, vamos juntar com a equipe, vamos pensar, vamos direcionar para o pessoal do CRAS, do CRES, mas é um problema que a medicação não está legal. Então, é necessário que a enfermagem esteja atenta, né? A enfermagem que eu falo, que é a que eu estou falando, porque é que nós temos no início muita dificuldade de trabalhar com saúde mental, né? Por conta dessa dificuldade de escuta mesmo, né? De criar o que o indivíduo traz para você, principalmente quando esse indivíduo é acometido por uma questão psíquica. É desvalidado a fala dele, por vezes, né? E muitas vezes cometemos um erro assim, mas se está ali, o indivíduo está ali, você não pergunta para ele, mas pergunta para quem está do lado. Eu acho isso um erro enorme. E aí, o que ele tem? Não, pergunta para o indivíduo. Seu João, ou sei lá, Marco, Jonas, sei lá quem for. O que está acontecendo? O indivíduo, ele é capaz de falar, ele é capaz de verbalizar o sofrimento dele. Aí você vai conseguir avaliar se ele está em crise por conta de desorganização, por conta de uma esquizofrenia, ou se é somente um estresse, né? Foi passado uma vez um caso e que, para mim, foi bem, assim, sempre foi analisado dois casos, né? Que aconteceu, acho que foi até no CAPES, se eu não me engano, um menino autista chegou em casa, a mãe ligando, porque estava falando que a criança tinha quebrado tudo, enfim, o decanoato, todas aquelas, né, iatrogenias de cuidado. Então, assim, se a enfermagem que trabalha, se atentar para esses cuidados iatrogênicos, para não ter esses cuidados iatrogênicos, nós vamos de todas as nossas áreas. Para mim, dentro dos dispositivos, a enfermagem é ela que faz a conexão das interfaces interdisciplinares. E vejo a enfermagem com grande potencial. Infelizmente, eu acho que a enfermagem ainda não enxergou isso. Pena que é uma coisa bem precária, né? Tem que se fazer contenção química a todo tempo, de que precisa ter amarrando. Quando eu, graças a Deus, depois do tempo, jogamos até fora. Notamos e fomos aprendendo um com os outros que não era
tem casos e casos, tem suas exceções, mas tem formas e formas de fazer as contenções de forma afetiva, né, de uma outra forma é possível. Mas eu vejo isso, o que ajuda é o conhecimento holístico da enfermagem e o que atrapalha para mim é a enfermagem sistematizada em excesso. Eu concordo com o que a Lilian falou e eu acho que assim, né, a gente vai estar explorando, né, Lilian, isso melhor no curso, né, a gente pensa em estar falando dessas especificidades, né, de cada profissão, né, nas UAs, né, da enfermagem, da psicologia, conteúdo, com a troca principalmente, né, a gente está pensando sobre isso, né. É o que Lilian falou, né? A gente também tentar, que às vezes os técnicos, até por uma deficiência na formação, como a Lilian falou, né? Eles levam muito desse mundo do hospital, né? Da clínica para dentro da UA, né? E assim, às vezes assim, é porque o que eles sabem, o que aprenderam a fazer, o que, né? E aí não sabem, de repente, sair um pouco desse lugar, né? Não é sair, né? Mas assim, mas está ocupando também esse lugar que eu falo que é o de cuidador de saúde mental, né? Que somos todos nós, né? Todos nós aqui somos cuidadores, né? Se a gente for entender de uma forma mais ampla esse termo, né? Então, enfim, né? Acho que a Lilian já deu uma boa respondida, mas só para estar falando para vocês que a gente vai estar desdobrando isso, porque a gente sabe que isso é um dos nós, né? É um dos grandes nós aí do trabalho das UAs. Né? Eu vou passar aqui a próxima pergunta. Peraí, deixa eu botar aqui, que essa tá no celular, que a pessoa não conseguiu botar no chat. Tá aqui. É do Eudes, né? Inclusive o Eudes é nosso técnico de enfermagem daqui da UA Regional de Silva Jardim. E aí ele fala: olá, amigos, não sei quanto tempo cada UA em que vocês trabalham funciona, mas o que vocês têm visto como resultado? Aí, né, vem quem quer estar falando um pouquinho, Márcio, Alcemir, Lília, Arlete, né, mas agora, mas ela já, né, se quiser também tá dando enfim, né, uma fala aí a respeito dessa pergunta do Eudes, fiquem à vontade aí. Vou encerrar agora. Entendeu? Entendi. Oi. Alcemir, quer falar, Márcio, Alcemir, um pouquinho que a gente também fica falando só das dificuldades, né? Eu acho que assim, saber dos resultados também, né? A gente poder falar um pouco aí poder falar um pouco assim, de resultados, né? Acho que estou pensando aqui agora sobre esse índice de sucesso, né, dos processos que a gente tem em acolhimento na unidade de acolhimento, e aí pensar o que de fato é o sucesso, né, nessas situações que a gente vem pegando, vem acolhendo, e as pessoas que vêm trabalhando a partir daqui, né. O tempo de estrada de UA acaba dando algumas pistas, assim, talvez num primeiro momento a gente tinha uma expectativa muito forte aqui, uma brincadeira que a gente até falava muito de UA, tinha projetos terapêuticos, assim, projetos de UA, muito Minha Casa Minha Vida, sabe? Que se tratava de pensar em uma casa, uma residência, muito dos moldes, inclusive dos nossos valores burgueses, etc., né? E a gente, com o tempo, foi entendendo a UA como um dispositivo de redução de danos, ampliação de vida, que possa ser mais prático, né? Que esses projetos mais magnâmicos, assim, grandes, talvez surreais demais, assim, e talvez, assim, a partir também de outros referenciais que não os do próprio usuário, que não as próprias réguas e compassos desse usuário, era uma sensação, portanto, de frustração, de não alcançar aquele projeto que era nosso, não era do sujeito. Com o tempo foi possível ir percebendo que os resultados, né, que a gente escolhe são ampliação de redes. Que a gente pode promover enquanto resultado, o que a UA pode promover é acesso à rede, acesso a redes familiares, informais,
circuitos de cuidado, ampliação de acesso a outras coisas da vida, né? Acesso à cidade, acesso à cidade, à circulação, enfim, a cuidados aí, clínicos e extraclínicos, né? Enfim. Eu diria que é muito nesse sentido, né? Quando a gente vê que o sujeito conseguiu, a partir da unidade de acolhimento, organizar um pouquinho a vida, se expor menos. Né? A entrada na UA já é a redução de danos, assim, a gente vê uma outra relação com as próprias questões do uso, com os próprios territórios violentados, de onde esse sujeito participa. Então, assim, os resultados são imediatos, né? De uma unidade de acolhimento. É a full, assim, né? O que a gente consegue produzir enquanto redução de danos. Poderia falar por aí, assim, né? A gente poderia reformular um pouco as nossas perspectivas de sucesso e entender a UA como mais um dispositivo que produz redes. De largada, acho que eu poderia citar isso, assim, não sei se a Alceni quer ajudar aí a responder um pouco sobre isso, né? Quais são os resultados de unidade de acolhimento? Eu acho que outro elemento que eu queria lançar aqui também é a qualificação, né? A gente chama de dispositivo de baixa exigência, mas que produz uma qualificação de acesso. Vamos colocar assim. O próprio exercício da baixa exigência, ela qualifica o acesso desses usuários às redes, né? O usuário que sai da unidade de acolhimento, ele sai acessando muitos outros dispositivos que ele não acessava antes. Isso promove que ele não lá na frente não agudize, né? Fique agudo, ou que tenha acesso às emergências, ou que seja preso. Ao contrário, por exemplo, do que a gente vê em trabalhos de comunidade terapêutica, por exemplo, né, que é um dispositivo de alta exigência, ele não é de baixa, é alta exigência, né, uma vez que o sujeito tem que reformular toda a questão do uso, a religião dele, inclusive, por vezes, sofrer questões sobre a orientação sexual dele, né. Então, assim, a gente vê que esse indivíduo, ele sofre uma violência institucional nesses dispositivos, né. Então, assim, se a gente for pensar em termos numéricos, né, uma unidade de acolhimento acolhe menos pessoas, né, mas a qualificação do acesso desses usuários, acesso a partir de uma unidade de acolhimento é muito maior e transmuta em consequências aí que a gente precisa saber estimar, inclusive saber falar delas sim, com certeza, mas eu disparo aqui já como uma das coisas que a gente precisa saber colher para poder falar, defender desse trabalho, que é de qualificação de acesso que a gente faz. Por aí. Concordo, Márcio. Eu acho que é por aí, Márcio. Eu acho que você respondeu, né, bem a questão, né? E quando você fala, né, do projeto Minha Casa Minha Vida, a gente, né, também, né, no início assim, do trabalho, a gente se via com essas questões, né? Que tinha um projeto, que era um projeto que a gente chamava projeto de vida, né? A pessoa entrava, a gente já pensava num benefício ou num trabalho para poder ver alguma questão de moradia, montar casa, e no momento seguinte a resposta que a gente tinha era isso, era um projeto que era nosso, não era dele, né? Então, por isso que é importante que na porta de entrada, na chegada, num PTS inicial, né? Inicial, porque ao longo do acolhimento, esse PTS pode ser modificado, assim, que seja um projeto construído com o usuário, que aí a gente vai ter aí um norte, né? E também não vai garantir que a questão do sucesso que o Eides coloca, assim, né? Que é isso, o fato desse usuário que faz uso prejudicial e abusivo de álcool e outras drogas, que está passando por várias vulnerabilidades na vida, vulnerabilidades sociais, enfim. Quando ele chega no dispositivo e aceita um acolhimento ou se propõe a ficar no acolhimento, isso pode ser um sucesso para ele. Talvez, como você falou, né, na nossa cabeça meio burguês, né, a gente quer uma outra coisa que para aquele usuário que não é que a pessoa está afim, né? E eu acho que é isso, assim, né? O fato de chegar e de conseguir falar das suas questões já é uma proposta de redução de dano. Eu acho que é por aí. Você respondeu muito bem.
É isso aí, assim, eu também concordo. E é aquilo que eu falei, expectativa e realidade, né? É isso, Lili. Oi, gente. Eu acho que Juliana precisou resolver alguma coisa lá no... Não, voltei. Ali no CAPS. Voltei, estão me ouvindo? Voltou, Ju? Voltei, vocês desculpem, gente. Foi um minutinho, mas eu pedi pra menina ficar aqui, mas foi uma paciente que eu precisei dar uma palavrinha ali rapidinho, tá? Vocês desculpem. Mas aí vocês estavam falando da questão aí dessa última pergunta, ou vocês já chegaram a avançar em mais alguma coisa? Não, foi da última mesmo. Ah, tá bom. Assim, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Que aí a gente fecha com essa pergunta e passa para explicar o curso e para fazer o encerramento. Alguém deseja falar alguma coisa? Ô, Juliana. Fale, quem é? Baseado em tudo que a gente tentou, essa roda de conversa é para principalmente, gente, para que vocês, assim, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de falar e tal, mas que aprentem as suas maiores dificuldades, para a gente poder direcionar a capacitação, né, diante das maiores dificuldades que o grupo apresenta, para não se tornar algo maçante, chato, mas que seja realmente rentoso e proveitoso. Que a gente possa sair mais enriquecido desses encontros, entendeu? Não, com certeza, com certeza. Deixa eu ver aqui. Arlete, você quer falar alguma coisa, Arlete, antes de passar aí para a explicação do curso? Não sei nem... Acho que a Arlete precisou também dar uma saída, não sei se ela voltou. Acho que ela não está aí, não. Bom, eu vou explicar então o curso, de repente surgindo, né? Eu acho que a maioria está no horário de trabalho. Esse horário também é complicado por conta disso, né? Então, assim, né, tem respeito, né, às pessoas, né, que chegaram aí no horário de 2 horas, né, que de repente tem, assim como eu, que pegar a estrada daqui a pouco para Niterói, lá para a terra de Alcenia. Isso aí. Não, mas eu tô brincando, eu tô aqui à disposição, mas daqui a pouco tem que pegar a estrada. Então, gente, o curso, né, é o seguinte, né, que a gente está organizando. O curso provavelmente deve ser por essa plataforma mesmo, né, pela Microsoft Teams, porque ela suporta mais de 100 pessoas, né, então, né, eu acredito assim, tirando falhas aí de conexão e tal, né, algum probleminha ou outro, a gente até vai avaliar, né, mas eu acredito que não tenha tido maiores problemas, né, eu acho que vocês viram assim que quem for acessar pelo computador não precisa baixar nada, quem for acessar pelo celular tem que baixar o aplicativo, né, do Microsoft Teams, mas eu acredito que fora isso não tenha mais, né, até vocês falem, tá, vocês têm aí o e-mail do curso, que é capacitaçãoarj@gmail.com, né? Qualquer coisa assim, não, Juliana, foi horrível para entrar, né? Falar o que aconteceu, né? Pra gente tentar estar resolvendo. Mas pelo que eu vi, eu acho que deu certo, né? Por essa plataforma. A gente está vendo uma outra plataforma também, que aí não seria para aula, né, vamos dizer assim, né, uma plataforma que a gente conseguiria colocar materiais, de repente textos, né, materiais que vocês pudessem imprimir para ler ou fossem ler no computador e até que serve também para estar fazendo inscrição. Essas informações mais exatas a gente vai estar passando para o e-mail de vocês, né, as pessoas que se inscreveram para o dia de hoje, né, e vai estar dando informação. Tá bom? Aí vocês fiquem de olho no e-mail. A gente também fez uma lista de transmissão pelo WhatsApp, né? Vocês podem receber também alguma informação pelo WhatsApp, né? Mas deve ser pela plataforma do Teams. E a inscrição, ou vai ser, né? A inscrição é a confirmação, na verdade, né? Que eu até acredito que todo mundo que está aqui hoje e todo mundo que se inscreveu para o dia de hoje, né? Tem interesse de participar da formação toda, né? Mas
só para a gente ter essa confirmação, né? A gente ou vai fazer novamente lá pelo formulário do Google, né? Não sei, ou por essa plataforma que eu tô falando, que eu tô aqui falando para vocês, né? Que deve ser LME Studio. Mas eu vou passar, isso tudo vocês não precisam estar escrevendo nem decorando, que a gente vai estar passando por e-mail para vocês. As aulas, né? A princípio, irão acontecer de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, né? O horário o horário de 2 horas da tarde, né? Provavelmente aí de 2 até umas 4, né? E vai depender do conteúdo do dia, da interação das pessoas que estiverem no dia, mas eu acredito que seja mais ou menos esse tempo, né? De 2 às 4. Só que a nossa primeira aula inaugural, que vai ser no dia 16 de outubro, a pessoa que vai falar para vocês pediu para que fosse às 4 horas da tarde, porque ele não tem a disponibilidade de 2 horas, né? E aí, assim, a primeira pessoa que vai estar falando para vocês é nosso, né, eterno, né, ex-coordenador nacional de saúde mental, né, o professor aí, psiquiatra Pedro Gabriel Delgado. Ele vai estar falando aí sobre reforma sanitária, sobre reforma psiquiátrica, né? Toda essa história aí que vem desde a década de 70, na verdade, de antes, né? Vai estar contando isso um pouquinho pra gente. Então, tá marcado, né? Essa aula de 16 de outubro, às 4 horas da tarde. Então, essa vocês já podem anotar aí, que essa, né? Tá certinho. A gente vai passar maiores detalhes. E, para além disso, a gente tem outros módulos. A gente está em contato, né, assim, até também com outras pessoas, para estar convidando algumas outras pessoas para estarem falando para vocês, mas a gente já tem os seguintes módulos confirmados, né? O primeiro, 16 de outubro, reforma sanitária e reforma psiquiátrica. Aí no dia 30, provavelmente, conceitos em saúde mental e álcool e drogas. Né? O próximo seria, né, o que a gente intitulou de guerra às drogas, né? E aí, redução de danos, abstinência. Eu já vou estar olhando aqui as perguntas, tá, gente? Eu tô vendo que estão botando aqui as perguntas, mas deixa eu só terminar aqui, aí eu vou dar uma olhada para responder. Redução de danos, abstinência, né? Versus abstinência, legislação, né? A gente vai estar falando sobre isso, né? E aí, dentro dessa temática de guerra às drogas, a gente conseguiu... um desdobramento, seria uma outra aula, né? A gente conseguiu um professor da UF, né, na verdade da área aí da nossa amiga Arlete, né, é um cientista político, e ele vai estar falando sim dessa temática de guerra às drogas, mas pelo viés da sociologia, né, e aí fazendo essa interface com segurança pública, né, a gente sabe, né, que esses assuntos, né, eles vivem se esbarrando aí no dia a dia dos nossos usuários, dos nossos moradores de rua, né, e do nosso, né, que estamos ali no papel do cuidado. Então, eu acredito que seja uma coisa bem bacana também, que vocês vão gostar, né, eu acho que vai ser um plus aí, né, nessa nossa capacitação. Essa aula ela não seria na sexta-feira, porque é o que eu falei, o palestrante ele não tem possibilidade na sexta-feira, deve ser numa segunda ou numa quarta, né? Mas isso é o que eu falei, é um a mais, né? E aí, mas qual? Deixa eu ver. Ah, tá. E a outra aula, né, seria sobre as UAs e UAIs propriamente ditas, né? É o que a gente tentou fazer, a gente tentou começar lá da reforma sanitária, lá da reforma psiquiátrica, né, com os conceitos bem básicos aí da saúde mental, e ao longo das aulas a ideia é que a gente vá afunilando esse conhecimento até a gente chegar no dia a dia da UA, né? A gente entende que não adiantava só virar aqui para vocês e falar, não, porque a UA é isso, a UA é aquilo, como a gente sabe que muitas vezes nas formações da maioria de nós é carente desses conceitos iniciais, né? E aí a UA não faz sentido sem esses conceitos iniciais também, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. Esses são os módulos já certos, mas a gente está em contato aí com várias pessoas, com redutores de danos, né? Com outros profissionais da área, com outro psiquiatra também,
né, que também já foi coordenadora aí de saúde mental de Niterói. Enfim, né, então essa programação ela vai ainda ficar um pouquinho mais recheada para vocês. Eu acho que eu vi aqui que perguntou se vai ser gravado, né, as aulas vão ser gravadas, né, a gente vai ver aí, eu fiz o canal no YouTube, né, do curso de capacitação, acho que eu falei isso para vocês, mas o YouTube ele pede 24 horas para você conseguir fazer uma transmissão ao vivo, né? Por isso que eu coloquei na minha página, né? Na página do meu consultório. Mas para a próxima aula, o canal do YouTube do curso já vai estar funcionando, né? Para transmissão ao vivo. Então a gente deve estar transmitindo por lá também. E todas as aulas serão gravadas. A gente também está vendo um material para disponibilizar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que só, né? De perguntas, acho que foi só isso. Deixa eu ver. A Célia tá parabenizando, né? Mais uma vez quero parabenizar vocês pela ideia e pela iniciativa. Tenho certeza que contribuirá em muito para o aprendizado de todos. Obrigada. Aí perguntou, né? Essas aulas serão gravadas. A gente vai estar também mandando por e-mail, né? Porque assim, vai ter certificado, né? Acho que alguém também me perguntou isso em algum momento. Vai ter certificado, né, para os participantes, e aí a gente vai estar colocando também isso de participação, né, quantas faltas pode ter para poder ter o certificado, quantas não pode ter, entendeu? Óbvio que todo mundo vai poder acessar a gravação depois, né, mas aí a nível de certificado a gente vai estar fechando isso com vocês também. Mas o que? Lilian aí, Arlete, os universitários, a Alceni, esqueci de falar alguma coisa sobre o curso? Acho que não, Juliana. Acho que é isso, gente. É isso, né? Então, assim, alguém deseja falar mais alguma coisa? Tanto o pessoal aqui da organização, algum convidado, Cadu, Daniele. Alguém quer dar algum recadinho aí antes da gente encerrar? Enfim, vou falar rapidinho, eu não consegui escrever no chat, então, enfim, vou falar aqui. A verdade é bem parecida com a mensagem da Célia, queria agradecer e parabenizar. Enfim, acho que é um primeiro momento, mas a discussão foi muito boa. Parece que foi uma parte 2 do fórum que teve ontem, né? A gente começou a discussão lá e já teve hoje aqui, então, para mim, está uma continuidade importante. E é isso, queria agradecer e parabenizar todos vocês, assim, muito bom poder ouvir cada um de vocês, muito bom ter te ouvido, Hanna, uma coisa super importante, você trouxe algo que a gente não tinha falado ontem também, né, então assim, né, que é a especificidade, né, da população trans. Obrigada por ter falado, por ter lembrado a gente, que, enfim, a gente pode até falar algumas vezes, mas tem algo ali que você traz, né, de um jeito muito importante. Então, obrigada por ter partilhado isso com a gente. E agradecer a todos. Bom, vou também repetir o que Célia e Dani falaram, né? Parabenizar, achei ótimo. Anotei várias coisas, assim, me colocou a pensar mesmo, né, nessa questão e no que seria uma formação, né? Principalmente, acho que considerando a UA micro-regional, né, Juliana, eu acho que o desafio, que eu acho, ainda mais ouvindo isso, a gente realmente poder fazer com que as pessoas todas envolvidas participem, que não fique uma coisa, não é só de nível superior, como foi falado, tem muito psicólogo, né? Então tem os técnicos de referência, a gente tende a dominar isso, então como incluir também, né, os cuidadores, né, que eu estou vendo, né, ouvindo, né, que é o dia a dia, né? Então são pessoas importantíssimas, né, da UA e da UAI. Estou falando isso, mas pensando na nossa organização também, né, para além dessa capacitação de vocês. Vi várias coisas aqui, principalmente a Lilian, que levantou, que eu acho que fazem parte, né, de uma necessidade, né, de formação, né, para esse trabalho, né? Então, muita coisa, a questão da moralização, do cuidado, é isso, às vezes a gente sabe, acha que sabe, mas a gente precisa estar sempre falando disso,
né, dessas coisas, né, dos ideais, né, do que a gente pode e não pode fazer, né, entender o usuário, né, a questão de entender o usuário e de como também, né, isso é uma ampliação, a questão da alta exigência, né, que o Márcio falou, é uma alta exigência para nós, né, no sentido de ouvi-los, né, mas também, né, é uma ampliação também, né, tem que ser, né, para o usuário, né, a UA, né, essa entrada, essa passagem pela UA, né, então tem como empoderar, né, porque se trata de empoderar, né, e eu acho que foi colocado aqui bastante como a própria entrada já implica, né, numa mudança, né, de posição dos usuários, né, a própria entrada na UA, né, comprar essa proposta, né, enfim, apostar nisso, né, então tem todo esse trabalho que eu acho que tem muito aí conhecimento para a gente aprender, né, e compartilhar, tá? Mas legal, parabéns, a gente vai se falando, vai se... Obrigada, Cadu, Dânia e Célia, né, o apoio de vocês e, né, o incentivo, né, é fundamental, assim, vocês são muito parceiros, assim, agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui, né, como sempre. A Célia perguntou aqui, né, é possível profissionais de município que ainda estão pensando em montar o AI participar? Claro, entendeu? A gente começou até com uma coisa mais restrita, porque a gente ia fazer pelo Google Meet, tinha, né, a maioria das plataformas era 100 pessoas, né, e aí a gente tomando como base a quantidade de pessoas que tem em cada equipe da UA, isso ultrapassa os 100, né, mas como agora a gente está fazendo uma plataforma mais, né, mais livre, você vê que a gente, né, anunciou ontem, né, no fórum, ou seja, a gente abriu, né, tanto para as equipes dos CAPs de referência, outros CAPs, né? Tem gente aqui que é do Rio Grande do Norte, né? Que estava no fórum ontem, que se inscreveu e está aqui, né? E os municípios, né, que você falou, né, que estão montando lá, eu acho fundamental, né? Acho que é fundamental estar participando dessa discussão desde o início. Então, claro, pode sim. Aqui, né, aqui o último comentário para eu fechar queria parabenizar a organização pela iniciativa. Já no Sabrina, né? Sabrina Fortunato. Já no primeiro encontro, senti a potência das contribuições e das discussões que vão se estender durante a capacitação. As falas foram muito importantes e necessárias. A Lúcia falou que está sendo ótimo, né? Então, assim, né, se ninguém mais, né, quiser usar da palavra, eu gostaria de estar encerrando aqui o primeiro encontro das unidades de acolhimento do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, agradecer assim, de coração, vocês não têm noção da satisfação que eu estou aqui no momento. Eu acredito que isso, né, que eu esteja falando em nome também, né, dos meus colegas aqui, dos meus amigos, da Lilian, da Alcenir, da Arlete, do Márcio, do Rogério, do Jardel, que infelizmente, tadinho, não puderam estar aqui, mas eu sei que eles queriam estar presentes aqui com a gente, mas eles vão continuar na organização. Então, assim, eu vou parar por aqui, porque quem me conhece sabe que eu sou manteiga derretida e, assim, eu estou muito emocionada, né? O negócio começou pequenininho, a gente contou aqui com mais de 60 pessoas numa tremenda sexta-feira aqui falando de saúde mental e de UA por 3 horas, né? Então, assim, é muito... Enfim, é muito bacana. Então, eu só tenho a agradecer, E é isso, gente. Boa tarde a todos e todas. Um excelente final de semana e até a próxima aula. Tá bom? Super beijo aí. Até mais. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigada. Um comentário aqui. Só mais um comentário. Juliana voltou. Parabenizar a todos os envolvidos no curso. Importantíssimo incentivo ao diálogo para além do conhecimento já instaurado como trazido hoje. Parabéns. Beijo, gente. Beijo. Tchau, beijo. Vou virar aí. Deixa eu parar a gravação, que eu já tirei o áudio. Não, eles não estão ouvindo. Chefe. Tchau, gente. Beijo.
Pode? Gente, eu não tô conseguindo desativar o vídeo. Amiga, tem que clicar aqui e encerrar. Gente, eu não tô conseguindo desativar o áudio, então vocês se comportem aí do lado, hein? Tchau, gente. Por algum motivo eu não tô conseguindo desativar o áudio. Eu vou parar a gravação.